E aí, queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Agora um videozinho aqui, vamos dizer assim, mais aleatório, né? O... Como eu disse hoje, né? Podem ver que eu estou estudando, né? Bastante. Estou estudando agora o Space, o Spacai, Spacey, sei lá o nome do bendito, né? E tô focando mais porque vou começar a fazer coisas em português e o NLTK ele não é muito bom para português, o Space é melhor, tá? Isso mais para frente. Mas o vídeo em si não é disso, é de uma outra coisa. Eu há um tempinho atrás eu sempre disse, né, que eu gostaria de ficar falando coisas principalmente sobre matemática, né? Porque afinal de contas, deixa eu deixar meu celular aqui do lado. É uma coisa que eu gostaria sempre de ficar falando e ter conhecimento o bastante para isso. Eu acho que agora talvez haja a possibilidade de eu estar começando a ter esse conhecimento, né? E, e veio a calhar que eu vi um videozinho do Primo Rico, um bom vídeo, né? Todos vocês sabem que eu tenho preconceito pra cacete com gente que fala que fórmula de como ganhar dinheiro e coisas do tipo, né? E ele fez uma planilha bem legal, até tipo, o título um pouco chamativo, né? Como ganhar 1.500, como ter uma renda passiva de R$ 1.500. Mas o fato que ele fez um vídeo de uma forma um pouco linear. O cálculo em si é linear, né? Ele mesmo diz isso, que tem um problema matemático na coisa, mas em si não tem tanto problema. Mas o cálculo que ele faz o cálculo anual. Quanto que a pessoa poderia ter de um rendimento anual, dado que ela consiga economizar tantos por cento do salário dela, né? Aí eu fiquei pensando assim, inclusive uma dica para vocês, com certeza eu já falei, se eu usei log eu falei bosta, tá? Porque não preciso complicar tanto a coisa. Eu estava tomando banho agora, eu falei assim, velho, como é que a gente faz a conta para poder chegar no determinado valor, né? Dado que eu tenha determinada taxa de juros, o quanto que eu recebo, quanto que esse multiplicador deveria ser por mês, por exemplo. Porque quando a gente está tratando de investimento, nós não estamos falando de um crescimento linear, estamos tratando de um crescimento exponencial. Concordam? Pois afinal de contas a gente está multiplicando por outros números, né? Então sempre você vai multiplicar aquele número por um outro múltiplo, né? O anterior por um múltiplo, aí o soma por um múltiplo, soma por um múltiplo, não é x vezes 12, por exemplo, né? Aqui você vai ter x elevado a um determinado número, que neste caso vai ser 12, e aí eu vou ter y. E o x que eu tenho é o quê? Essa é a taxa de juros mensal que eu vou ter, ok? E esse y aqui é o resultado do ano. Então eu vou ter uma taxa anual de determinados por cento, né? E eu tenho que ter um determinado múltiplo aqui, eu tenho que ter um determinado valor para poder chegar a isso. Aí eu estava pensando na hora do banho, eu falei assim, velho, bem provável que eu vou usar logaritmo, né? Eu acho que logaritmo é uma boa. Para quem não sabe logaritmo, tem muitos vídeos sobre log, né? O que é a função logarítmica, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, log de um determinado valor, então log de x vai ser igual a y, né? E quando eu não tenho log aqui, o log ele é base 10, certo? E quando eu tenho uma coisa assim que é o ln, né, de x igual a y, o log natural ele é base e, tá bom? Que é 2,70, 2,17 e alguma outra coisa que é uma constante. Eu expliquei isso em outro vídeo também. Falei, velho, eu acho que eu vou usar log, né? Eu vou usar log, que é bem provável que com log eu consiga fazer isso. Só que qual que é o problema do log? O log é o seguinte, o log, o que, que ele quer dizer? Qual número que eu elevado a y, eu chego a x, dado que eu tenha determinada base. Vamos abrir a calculadora para a gente poder ver certinho. Vou abrir aqui a calculadora. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um log natural, então vamos pegar aqui um log, beleza? Então vamos pegar o log de 5. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que para eu ter um log de base 10 elevado a 5,
eu tenho que multiplicar, eu tenho que elevar 10 a 0,7, mais ou menos, 0,69. E aí ele vai tender ao infinito, ele vai tender a 5. Vocês querem ver? Então, por exemplo, se eu tenho 10 e eu elevar ele a 0,6989, por exemplo, eu vou ter quase 5. Então, como eu vou ter um número muito grande, né, o limite dele é chegar a 5. Beleza? Tecnicamente falando, se eu elevar por esse número gigantesco, eu vou ter um 5, ou um número muitíssimo aproximado a 5, que tecnicamente falando eu posso usar ele como um 5, considerar ele como um 5. Só que aí, e se eu falei isso para vocês em algum vídeo, eu falei bobagem, eu pensei assim, ah não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar um log, beleza? Dividir por um determinado número, vou chamar ele de x, ok? Multiplicar o log de determinado número. Aí eu vou pegar o log de 12, por exemplo, e aí eu vou ter o meu y. Só que qual que é o erro aqui nesse cálculo que eu fiz? É um erro conceitual. O que eu quero dizer exatamente com esse cálculo? Eu quero dizer que isso daqui eu posso traduzir para o quê? Eu posso traduzir para log de 12, base 12, x, eu vou ter um y. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que, se eu for para traduzir para uma fórmula mesmo, é como se eu estivesse fazendo o quê? 12 elevado a y é igual a x. O que não é certo. O que eu quero saber é um x. Eu quero saber um determinado valor que eu elevado a 12 eu tenha y, que é o valor que eu quero. Por exemplo, se eu quiser uma taxa mensal de juros, eu quero saber o quanto que eu consigo, por exemplo, num fundo imobiliário ou algo do tipo. Eu quero ter eu quero saber quanto que é o rendimento mensal que eu tenho que ter, dado que eu tenha já um rendimento anual. Então eu sei que, por exemplo, eu chuto, né, que para eu poder ter, por exemplo, 9% dos meus rendimentos no fim do ano, qual que tem que ser minha taxa mensal de juros? Qual que tem que ser o meu rendimento em cima do meu capital, por exemplo? E eu fazendo isso daqui, está totalmente errado, porque no fim das contas eu vou ter exatamente este resultado. E vocês vão poder ver. Eu vou catar aqui, por exemplo. É que aqui não dá para mostrar exatamente, porque aqui não tem log de 12. Né? Mas vamos colocar, por exemplo, eu quero ter um log de 10, beleza? Dividido por log de 12. Então isso quer dizer o quê? Se eu pegar o meu 12 e elevar a 0,92, eu vou ter praticamente um 10. 12 elevado a 0,929262, por exemplo. Eu vou ter praticamente um 10. Então, o erro é conceitual. E eu estou falando do erro do meu raciocínio, tá bom? Não estou falando de um erro muito absurdo. Então, vejam só a simplicidade vejam só a simplicidade da minha fórmula, que é exatamente esta daqui. É simples. Como assim é simples? Então vamos dizer que eu tenha uma determinada taxa de juros que eu quero saber, beleza? Então eu vou chamar isso daqui de J, são meus juros, beleza? Então são J, são os meus juros neste caso eu vou chamar ele de juros mensal, JM, ok? Eu vou ter o meu JA, que é meu juro anual, e o 12, que é a quantidade de meses que eu quero. Então, se eu transformar isso aqui em uma fórmula, vai ficar JM elevado a 12 é igual a JA, que é meu juros anual. Juros anual. Então, como que eu faço isso? Como que eu isolo o meu juros mensal? Eu simplesmente faço o quê? Eu tiro raiz de 12 de ambos os lados. Então vai ficar como o JM, que é o valor que eu quero isolar, é igual a raiz de 12 de JA. Tá. Dado isso, eu quero saber, por exemplo, qual que é o meu juros mensal? Ao qual eu elevo a 12, pois afinal de contas eu tenho 12 meses em um ano. Ao qual eu tenha, por exemplo, um rendimento anual
de 9,5%. Então, é 1,095. Por que eu não estou colocando como 0,95? Porque qualquer número menor que zero, se eu elevar ele a ele mesmo, ele vai diminuir e tender ao infinito negativo. Como assim? Né? E eu não posso falar que meu celular ele escuta. Infeliz, desgraçado. Para com essa bosta, eu não quero saber determinado resultado. Cala a boca. Porra. Enfim, voltemos. Então eu tenho isso aqui, certo? Então, por que eu não coloco? Porque um número menor que zero e maior que 1, né? Elevado a ele mesmo, ele vai tender ao infinito. Né? Ele vai tender a zero, vamos dizer assim, desculpa. Ele vai tender realmente a zero. Então, por quê? Porque se eu tiver 0,5, por exemplo, e multiplicar por 0,5, ou seja, elevar ele ao quadrado, eu vou ter 0,25. E se eu multiplicar por 0,5, eu vou ter 1,25. Se eu multiplicar por 0,5, eu vou ter a metade de 1,25 e 0,25 e assim por diante. Tá bom? Então ele tende ao infinito, ele tende a zero, perdão. Então por isso que a gente tem como fazer com o 1 aqui na frente. Depois, se você quiser, você simplesmente só subtrai 1. Aí o que acontece? Você passando isso daqui, então eu vou ter aqui o meu juros mensal é igual a raiz de 12 de 1,095, que é a mesma coisa que eu ter aqui meu JM igual a 1,095 elevado a 1 sobre 12, o inverso de 12. Por que eu estou fazendo isso? Porque raiz quadrada nada mais é do que, vamos dizer assim, a operação inversa de uma potenciação. E você ter uma raiz quadrada de 12, ou seja, você tem uma raiz de x de y, é a mesma coisa que você ter a y elevado a 1 sobre x. É a mesma coisa. Raiz quadrada. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de, vamos dizer, 4, vai dar 2, não vai? Vai dar 2. Só que se eu pegar aqui 4 sobre 1 sobre 2, vai ser a mesma coisa que 4 elevado a 0,5, que é a mesma coisa que 2. É isso. Tá? Então, por que eu estou falando exatamente isso? Porque se você utilizar aqui a calculadora, pelo menos que eu saiba, eu não tenho aqui a raiz. Eu não tenho uma raiz, aqui eu só tenho uma raiz quadrada. Então, vamos colocar aqui que eu quero o quê? Eu quero 0,95. Então, vamos lá, caceta. 1,095, beleza? Aí eu vou fazer o quê? Elevado, exatamente este númerozinho aqui, elevado a o quê? 1 dividido por 12, que vai dar 0,84, né? 3333333. E o meu mouse deu duplo clique, como sempre, essa bosta. Então, 1,095 elevado a 1 dividido por 12. Fecho, Enter. Então, os juros que eu tenho mensal, e aí eu subtraio 1, se eu quiser pegar simplesmente só os juros, eu tenho 0,791. Então, por mês, vou colocar aqui do lado, porque senão eu esqueço, tá bom? Então, por mês eu vou ter o quê? Por mês. Então, o meu juros mensal é aproximadamente, né? Neste caso aqui, é 0,7591%. 7591, 53, quanto mais você vai aproximando, mais próximo realmente vai chegando do determinado valor. Ah, Zuruba, você deve estar falando bosta. Eu falo bosta, mas falo bosta com propriedade. Então vamos lá. Eu tenho aqui os meus juros anual. Beleza? Os juros que eu quero. 1,095. Quero ter 9,5% de rendimento ao ano. Então vamos lá, vamos tacar aqui uma outra. Beleza? Vou inserir aqui. Então vou colocar aqui rendimento anual. Ok? Aí eu quero o quê? Eu quero o meu rendimento mensal, que nada mais é. Eu tenho até a função de raiz, mas eu simplesmente vou tacar aqui 0,2 e aí eu vou elevar a 1 dividido por 12.
Beleza? 07591, barará, barará, barará. Bom que eu já calculo, eu não coloco aqui o valor, porque aí pelo menos o próprio Excel em si ele já arredonda para mim, tá bom? E aqui eu tenho que multiplicar realmente por 1,07. Eu não posso multiplicar por 0,007, porque senão eu vou estar diminuindo o meu número, tá bom? Então mantenha dessa forma, é melhor, tá bom? Aí você não precisa somar junto com outro valor que você já tem, assim por diante, tá? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, meses. Aí eu vou ter do 0 a 1 e eu vou arrastar aqui até o 12, tá bom? Aqui eu tenho 1, e aqui 1, 2, paraná, vai até o 12. Aqui, esqueci que tem que selecionar 2 pelo menos. Seleciona o 0, 1, parará, 12, tá? Então, para vocês verem como vou realmente ter 0,95, eu pego aqui o meu valor, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui, eu vou chamar aqui de valor inicial, tá bom? Valor, vou tacar aqui na frente, eu vou chamar aqui, ó, valor inicial. Neste caso vão ser 100 conto. Tá? Que é para ser bem fácil. Então nada mais é do que o valor inicial, que neste caso ele vai se manter fixo, pelo menos neste caso, né? Ou melhor, simplesmente só vai ser aqui, ó. O primeiro caso é esse, porque afinal de contas eu não tenho um rendimento mensal ainda, né? É o valor zero. Iniciou com nada. Aí eu vou fazer o quê? Na próxima fórmula vai ser exatamente este daqui, que é o valor acima, né? Vezes o meu rendimento mensal, que eu tenho que ficar travado. Então, ó, no primeiro mês rendeu 7,5, no segundo mês rendeu... Quando chega no final, ó, exatamente 109,5. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, no fim das contas, ele rendeu 9,5%. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, nós, mesmo tendo outros conhecimentos, não posso falar que eu sou um matemático, mas eu posso falar que eu tenho mais conhecimento matemático do que no final de 2019, muitas das vezes a gente pensa de formas muito mais complicadas para a gente poder resolver um problema simples. Então, se eu, pelo menos, a partir do momento que eu simplesmente só escrevi a bendita da fórmula aqui, que é exatamente essa fórmula aqui, ó, galera, a partir do momento que eu escrevi isso, foi muito mais fácil para eu poder resolver. Eu não precisei fazer no logaritmo, não precisei ficar fazendo uma porrada de outras coisas, né? Porque em si não resolveria. É lógico, se eu fizesse um log, né? Se eu faço log de tananãs, base, não sei o que, né? Aí eu teria mais ou menos o meu resultado, né? Se eu tivesse log dado determinada taxa de juros, né? Com base de determinada taxa de juros, aí sim eu teria um determinado resultado, né? Mas em si não é isso o que eu queria. Eu poderia fazer com OG? Poderia, mas seria mais complicado do que eu simplesmente só pegar e tirar a raiz de 12 do outro lado. Beleza? É isso então, meus amores, né? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, né? Às vezes a gente tem um raciocínio muito complexo com coisas que são muito mais simples do que a gente imagina, tá bom? No próximo vídeo, bem provável que eu vou falar sobre proporções, né, que é um assunto bem legal também de se falar. Tá bom? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.